Alguns outros trechos aqui que estão entrando mais no nosso YouTube por agora. Eu queria aproveitar para jogar tanto para o senhor quanto para o Josias e para o Sakamoto, um inclusive falando do advogado Frederic Vassef, num questionamento ali sobre ele ter, quando a gente está falando de movimentações financeiras que estavam sendo observadas, eles questionando o porquê do Vassef ter pagado despesas médicas do Queiroz, um trecho que está destacado aqui agora. Eu vou tentar dar o play para a gente ouvir certinho e analisar. Eu não sei se foi, presidente, há um tempo atrás, uma matéria, que eles fizeram uma relação de todos os assessores, desde a época do primeiro mandato. Quando eu li aquilo... Comigo? Fizeram, a imprensa que foi lá, pegou a minha relação de 89 e 90, e como assim? dos funcionários vereadores. De todo mundo, Só que estão em cima do caso na mesma coisa. Igual, é a mesma coisa, que o mesmo menos, sabe, detalhes da vida. O rifle do Frederico, que chegou no... Isso aqui é só uma relação da investigação do Flávio com o Frederico. Com calma. O advogado, hoje é matéria do Jornal Nacional, é o advogado do presidente, é o advogado do Flávio. Eles tentaram fazer isso comigo, eles tentaram, só que eles não conseguiram. A gente tem 4 operações no Ministério Federal. Tem uma sugestão que a gente vai ter. Não é que você chamado correto? Você afastar dos conselheiros, entendeu? Pirâmide do Fred, com a esposa, as filhas dele, quanto transferiu. Isso não é relatório normal de quadro. E outra coisa. Estamos caminho certo. Vou mudar já, vou virar investigador. Ele lava dinheiro, recebeu, não fala, o que isso tem a ver com a investigação? Não fala nada. Tem indícios de crime que instalam um procedimento próprio, que a competência não vai no Rio de Janeiro. As empresas não funcionam no Rio de Janeiro. Ele não fez tratativas no Rio de Janeiro. Ele não tem a base dele de trabalho, o labor dele no Exército do Rio de Janeiro. Não, isso é no Rio de Janeiro. Me fala por que o Fred vai ser investigado? Tem que ser absolutado, inclusive. Investigado por quê, o Fred? Por quê? O roubo apareceu rifles com drone por lavagem de dinheiro que fazia muito mal. Pagou juro. Mexe para Queiroz, compra dentro de juro. E fala para o pegar o meu dinheiro. Não, mas a menina hoje protagonizou, está buscando no Globo.com. O Fred pagou como? DOC, dinheiro, transferência bancária para o México. Sim, qualquer um. Vai ser investigado por que o Fred, Josias? Ajuda a gente a resgatar um pouquinho essa história. A movimentação atípica em si só já era motivo para investigar, né? Mas a gente sabe ali também que tem todo um imbróglio nessa história, a parte ali também do Queiroz já ter admitido o esquema, só ter livrado um pouco o papel do Flávio nisso, já teve Queiroz também escondido em sítio do Vassef nessa história toda lá atrás. Por que vai ser investigado o Fred, tendo agora também essa parte desse áudio, Josias? Como que você viu essa discussão? O Bolsonaro não se conforma com nenhuma investigação que envolva ele, a família dele, os filhos, né? E, nesse caso, ele estava inconformado porque o Frederico Vassef era o advogado do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, nesse caso da rachadinha, lá na origem, ele era o advogado. Depois ele foi substituído, entendeu-se que era preciso obter mão de obra jurídica mais qualificada, ele foi substituído. Mas, a despeito disso, o Vassef se dispôs a cumprir outras tarefas, outras atribuições. Então, ele hospedou o Fabrício Queiroz, o faz-tudo da família Bolsonaro, o operador da rachadinha do Flávio. Esse personagem, um ex-PM do Rio de Janeiro, era quem desviava, quem operacionalizava o desvio dos contra-cheques dos assessores, alguns deles fantasmas, do gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Ele hospedou esse personagem quando ele era um fugitivo da polícia, com ordem de prisão decretada. O Vassef hospedou o personagem numa propriedade dele em Atibaia, no interior de São Paulo. Depois financiou, presumivelmente, hipoteticamente, do próprio bolso, uma cirurgia do Queiroz num hospital que não é o hospital dos mais baratos, não é o qualificadíssimo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E o Bolsonaro quer fazer crer que tudo isso foi feito por mera generosidade. O Vassef é um personagem muito generoso. Mais recentemente, ele financiou, também do próprio bolso, a recompra de um relógio do patrimônio da presidência que tinha sido comercializado pelos operadores do Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né? Então, esse personagem tem sempre esse papel obscuro, né? Agora, neste caso específico, Natália, é preciso
o professor Walter até recorria a argumentos jurídicos, eu vou recorrer a um poeta, né, que é o poeta Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa disse certa vez que o único sentido oculto das coisas é que elas não têm nenhum sentido oculto. Aqui, nesta reunião que o Bolsonaro fez no Palácio do Planalto, ele reuniu numa mesma mesa duas advogadas do Flávio Bolsonaro e os mandarins do aparato de inteligência da Presidência da República. Nessa reunião, o objetivo era claro, muito claro. Era um objetivo resplandecente mesmo. O que se desejava era matar as provas. Então, o Bolsonaro queria assassinar as provas que foram colecionadas por esses investigadores da rachadinha, né? E esse objetivo foi alcançado. Ele foi 100% alcançado. Então, as advogadas, a defesa do Bolsonaro, não enfrentou o mérito, porque não tinha como enfrentar. As provas são muito eloquentes de que houve o desvio e de que esse dinheiro serviu para financiar despesas pessoais do Flávio Bolsonaro. Foi lavado o dinheiro numa lojinha de chocolate que ele tinha num shopping do Rio de Janeiro, mas as advogadas cavalgaram as questões processuais para asfixiar as provas, mataram provas vivas e com a contribuição dos tribunais superiores de Brasília. Então, resta agora esclarecer qual foi o tamanho da contribuição do aparato estatal na organização desse sepultamento do escândalo. O escândalo foi sepultado, ainda respirava quando foi sepultado. E esse áudio da reunião de 25 de agosto registra uma conversa vadia, uma conversa sem vergonha. Então, agora, resta saber se o fio da meada vai ser puxado ou se vão pisar em cima dele, como fez o Augusto Aras, o antiprocurador-geral da República, quando o problema se apresentou para ele. Esse novelo é velho, é conhecido do Supremo. 4 meses depois dessa reunião, estamos falando de uma reunião de agosto de 2020, antes do Natal daquele ano de 2020, o problema chegou à mesa da ministra do Supremo, Carmen Lúcia. E ela intimou o Augusto Aras a abandonar a sua tradicional letargia. A ministra Carmen Lúcia deu um despacho muito interessante e ela, nesse despacho, enumerou os crimes que esse episódio evoca. Já evocava há 4 anos. Ela disse que nesta reunião pode ter havido prevaricação, advocacia administrativa, violação de sigilo funcional, crime de responsabilidade e improbidade administrativa. Então, você retira o crime de responsabilidade, que já está prescrito com o fim do mandato de presidente, não há mais como julgar o Bolsonaro por esse crime de responsabilidade. Os outros estão aí e são perfeitamente aplicáveis. Resta saber se essa investigação vai ser levada às últimas consequências. A outra foi sepultada. Agora, essa daqui vai ser investigada, esse episódio vai ser investigado. O Augusto Aras não quis investigar. Agora há uma nova oportunidade para esclarecer, para colocar essas coisas em pratos muito bem asseados. E aí é preciso dizer, é uma reunião vadia mesmo. O Bolsonaro oferece às advogadas o contato com o chefão da Receita Federal de então, que é o José Tostes. E o encontro foi realizado, mais de um. As advogadas tiveram pelo menos 3 vezes com o Zé Tostes. O Flávio Bolsonaro recebeu o secretário da Receita em casa. Então estão aí os fatos para a espera de uma elucidação, não é? E toda a conversa perdão, é mal posta, né? O advogado, olha, isso não pode vir a público, vamos ficar muito mal. Aparece o general Augusto Heleno, chefe do GSI, falando: olha, se forem conversar com o Gustavo Canuto, que era o chefe do Dataprev na ocasião, é preciso lembrar a ele que tem que manter isso, manter esse troço fechadíssimo, pegar gente da confiança dele. Se vazar, aí ficam as reticências, né? Aí vem o Bolsonaro, a certa altura, a gente nunca sabe se alguém está gravando alguma coisa. Então, o Bolsonaro, como que antevendo o que estava por vir, ele jogou algumas vacinas nessa prosa vagabunda da reunião. Ah, não estamos procurando o favorecimento de ninguém. A certa altura ele disse isso. Agora está todo mundo pilhado aí com a voz na botija, essa botija que foi providenciada pelo Alexandre Ramagem, que gravou a reunião, e não dá para tratar com naturalidade um episódio que tem tanta vulgaridade envolvida. Então é preciso saber agora se o fio da meada, como disse Natália, vai ser puxado, ou se alguém vai pisar nele de novo, como fez o Augusto Aras. Agora, os fatos estão aí, à espera de uma investigação decente. Não, eu